Eu só acredito vendo. Eu sou igual São Tomé. De onde que vem essa expressão? Talvez você já tenha ouvido várias vezes essa expressão. Eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo. Hoje, dia 3 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de São Tomé. E eu queria destacar duas coisas. Embora tenha poucas referências à pessoa, à história de Tomé nos evangelhos, tem dois traços interessantes que destaca a figura de Tomé. Primeiro, Tomé era um homem de coragem, e segundo, que Tomé era um homem questionador. Eu queria falar um pouquinho sobre isso nesse pequeno vídeo, em dois momentos que Tomé aparece, primeiro como um homem de coragem e como um sujeito questionador. Então hoje, ao celebrar o dia 3, a festa de São Tomé, primeiro o nome Tomé, ele aparece lá nos evangelhos como um dos 12 chamado por Jesus, e no evangelho de João, é o único dos evangelhos, se não me engano, que ele é chamado, tem um acréscimo no seu nome, então Tomé Dídimo. A palavra dídimo no aramaico e também no grego quer dizer gêmeo ou nascido do mesmo parto. Então isso pode indicar que Tomé tenha tido um irmão gêmeo, nasceu do mesmo parto com outro irmão, mas não há nada que comprove isso. Duas frases importantes no Evangelho que aparece a figura de Tomé. Primeiro é aquele momento em que Jesus aparece para os discípulos e Tomé não está, e ele chega depois e os discípulos falam para Tomé: vimos o Senhor. E aí Tomé responde: se eu não ver a marca dos cravos, se eu não tocar nas suas feridas, eu não acreditarei. Então, quando a gente olha essa interpelação de Tomé, a gente pensa: puxa, mas Tomé não acreditava? Sim, Tomé acreditava, mas era um questionamento de muitas pessoas daquela época. Jesus morreu, ressuscitou, alguns falaram que viram e ele não tinha visto, então ele duvidou, não duvidou, mas ele queria ver para crer, como diz isso. Depois, um outro momento também interessante é que aparece Tomé como um homem questionador, no capítulo 14 de João, capítulo 14, versículo 4, 5 e 6, em que Jesus diz assim: e para onde vou? Conheceis o caminho. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente olha a figura de Tomé, nessas poucas referências que tem a ele na Bíblia, a gente pode chegar à conclusão de que Tomé tinha essas duas características. Era um homem de coragem. Primeiro, a referência pode ser que ele tenha sido também um pescador. Ele é chamado ali, junto com os 12, aparece isso lá no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, o seu chamado. Depois, essa referência primeira, quando Jesus aparece para os discípulos e ele questiona: só vou acreditar vendo. Então, e depois esse momento em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está fazendo ali um sermão para eles e ele aparece como um sujeito questionador. Então essas duas mensagens que aparecem no Evangelho, as poucas referências que aparecem de Tomé no Evangelho, nos dá uma indicação das suas características pessoais, do seu jeito de ser, uma pessoa questionadora.